Essa virada que eu ia dar. Aí o Mansur estava empolgado ali, ó, falar de Grenal, porque imagina como é que tá Porto Alegre com Grenal mesmo, né? Todo mundo fica só falando nisso. E o Corinthians conseguiu se classificar no Paulistão, 4-1 diante da Inter de Limeira, garantiu vaga nas semifinais do Paulistão. O Fagner abriu o placar, já tá mostrando agora... Opa! Já tá... Não, mas para aí. O pênalti no Rodou errado. Bem que eu vi, peraí, a informação tá do Corinthians e a imagem do Internacional. Espera aí que é a diferença. Mas faz parte, é assim mesmo. São tantos assuntos que a gente vai embolando, né? Agora sim, Corinthians e Inter de Limeira. Fala, Rafa. Marcante, né? O jogo 400 do Fagner, ele encontrando o caminho das redes e muito cedo no jogo, o que para o Corinthians e para o modelo, para a forma como a equipe atua, é sempre um facilitador, né? Porque não é uma equipe que se sente tão confortável assim, tendo que jogar dentro do campo do adversário, com muita posse, para abrir vantagem. E o Corinthians fez esse gol muito cedo. E o desenho mesmo, né? Quando a gente fala da afirmação do Juan, que fez até gol hoje, do João Vitor, eu acho que é um caminho importante para que o Corinthians consiga não ser uma equipe tão previsível como em outros momentos nessa temporada, quando teve sequência positiva. E quando a gente fala de desempenho, o de hoje, por mais que a gente reconheça o desnível para a Inter de Limeira, o de hoje ele foi acima de outras partidas em que o Corinthians venceu na competição. Porque o Corinthians fez uma pontuação alta no que foi a primeira fase, a fase de grupos, mas em vários momentos ficou devendo desempenho, né? E hoje eu acho que fez uma partida muito segura, assim. Por mais que tenha sofrido 2-1, o princípio ou a metade do segundo tempo ali tenha deixado pelo menos o placar em aberto. A gente viu o lance do Luan ali, a questão do VAR não intervir por não ter definição clara com a imagem que há disponível para modificar uma decisão de campo, né? O campo, né, auxiliar, identificou que a bola passou totalmente da linha. Com a imagem que a gente tem, eu não consigo cravar que essa bola passou toda. Mas é um Corinthians que tem uns problemas habituais, assim. Se a gente for falar, eu acho que escolher um sistema que privilegie os alas funciona até no bom momento que o Piton está vivendo. Também pela escassez de opções de lado de campo consistentes, jogadores de velocidade, né, na segunda linha, a partir da linha no meio campo. E eu acho que o Mancini, de certa forma, pelo menos com essa escolha, ele foge um pouco da ideia de só definir o time para que o próximo resultado aconteça. Eu acho que o Corinthians precisa desenhar um norte, assim. O trabalho do Mancini ano passado foi muito mais de pegar um grupo instável, um time que estava numa segunda metade de classificação, para pontuar, se afastar e viver uma reta final de brasileiro ok. O desse ano demandaria uma evolução, né? Identificar uma forma de atuar, soluções mais claras quando precisa ser a equipe que vai mandar no jogo. A bem ou mal é o Corinthians, né? Num campeonato estadual, então, ele tem que se afirmar em praticamente todos os jogos, tirando os clássicos. E eu acho que isso pesa ainda para a equipe. Então, essa mudança, identificar uma mudança no sistema que seja, mas que muda a função de vários jogadores, também é importante para que a equipe, pelo menos, tente encontrar soluções que não vinham aparecendo antes, né? A gente ainda está vendo mais lances dessa partida, mas o Rafa, não sei se o Rafa chegou a mencionar o Luan. Chegou a mencionar o Luan? Não, toquei direto só por causa do gol anulado. Só mencionou, né? Mas sim, a gente agora vai entrar mais a fundo nessa questão do Luan, que o Luan tem mostrado uma melhora. A gente já falou isso aqui no Troca de Passes. Mansur, eu queria te ouvir sobre isso. Seria a redenção do Luan? Dá para chamar assim? Porque ele deu assistência, teve gol anulado e nos últimos jogos ele tem mostrado um crescimento. Eu costumo dizer que a questão do Luan a gente não vai nunca conseguir explicar por um só fator. É evidente, eu acho que ela mistura questões técnicas, questões táticas, questões humanas também, questões de comportamento, enfim. É muito diferente para um jogador, quando ainda jovem, eleito melhor da América, nem todos administram isso da mesma forma, você chegar ao topo é uma coisa, você se manter com a cobrança de corresponder ao título melhor da América é outra, por vezes a sua concentração se altera, a sua maneira de olhar para a profissão, o seu desempenho físico, enfim, toda uma série de questões. Um jogador de futebol é algo complexo, como é complexo o ser humano. Não é apertar um botão e ele vai jogar futebol. E, além disso, nem sempre o Corinthians, taticamente, não que o Luan não seja culpado, de novo, não que o Luan não tenha a sua parte, nem sempre o Corinthians ofereceu o melhor contexto. Nesse momento, e é curioso que esse sistema com 3 zagueiros tenha surgido quase que circunstancialmente, né, num confronto com o São Paulo, em que o Mancini entra com um sistema mais ou menos espelhado com o adversário,
para enfrentar aquele jogo e ele acaba se mantendo. Ele terminou, talvez, por oferecer algumas coisas ao Luan. Quando ele recebe a bola, hoje, ele consegue receber essa bola entre as linhas de marcação do adversário, entre volantes e defensores, ele consegue ter, por vezes, 2 homens na frente. Tem o Cauê, tem o Otero chegando, por vezes tem os homens pelo lado, como uma opção de fazer um passe abrindo um pouco o jogo. É um Corinthians que consegue chegar, por vezes, com mais gente no ataque, dando a ele mais opções de passe. Não é um Corinthians que depende do Luan como alguém para puxar contra-ataque, arrastando marcação, que isso ele não vai fazer, não é a característica dele. E muitas vezes o Corinthians não teve esse contexto para ele se desenvolver da melhor forma. Então, eu acho que ainda é preciso que ele mantenha a regularidade, ele vai ser sempre cobrado por essa regularidade, mas ele vive um bom momento, sim, com um bom desempenho técnico e, aparentemente, num contexto que dá a ele condições um pouco melhores. Se ele conseguir manter isso por mais tempo, a gente não está falando aqui do Luan melhor da América de novo, mas a gente está falando de um Luan útil a esse momento do Corinthians. Agora, é curioso também, né? Como esse Corinthians parece ter encontrado o norte, como o Rafa falou, longe de ser um time ainda pronto, mas encontrado o norte, só que ele está edificado em cima também numa escalação inicial que vem se repetindo e que tem 2 jogadores que o clube já sabe, tem como quase certo, que em pouco mais de um mês não vão estar mais, né? O caso do Gemerson e do próprio Otero, que dificilmente, quase certo, que o clube não vai renovar contrato, conforme até os dirigentes anunciaram. E aí talvez o Mancini vai ter que ir encontrando outras soluções. Mas o fato é que esse sistema tem servido para acomodar melhor alguns jogadores. Seja o Piton, seja o próprio João Vitor, o próprio Fagner e o Luan. Agora eu quero passar a bola aqui para o Rafa. Seguinte, Rafa, dá para dizer que o Corinthians cresceu com essa mudança de esquema que foi mencionada também pelo Mansur, essa mudança de esquema do Mancini, porque ele estava à beira da demissão. Lembra? A gente comentou isso aqui no Troca. Pré-clássico, né? Isso. Exatamente o primeiro jogo contra o São Paulo. E que passa muito pelo próprio sistema do São Paulo, como o Mansur falou. É por isso que eu acho que as soluções do Corinthians elas parecem muito mais para resolver o problema imediato. E essa questão do Gemerson e do Otero só colocam mais peso nesse caminho, né? Ou nessa análise. Porque são soluções para hoje. E amanhã, possivelmente, não estarão mais no clube, né? De maneira quase que definida, quase que declarada. Então, é tudo muito para ontem. Que funciona no futebol brasileiro? Mal ou bem, em determinados contextos, sim. Mas é insuficiente, porque o torcedor do Corinthians viveu um sucesso recente altíssimo. A gente pode falar do trabalho do Carille, né, como o último marco nessa questão do sucesso. E, de certa forma, tinha um modelo que não agradava tanto, buscou uma mudança com o Thiago Nunes, pelo menos declarada também, e abandonou isso no meio do caminho. E a partir do momento que abandonou, pelo que foi, eliminação logo nas fases preliminares na Libertadores, e por um trabalho que não andava mesmo, muito também por montagem de elenco, por não encaixar com o que se imaginava que seria a evolução do trabalho, deu alguns passos atrás nessa identificação de que o Mancini traria um brasileiro tranquilo. Perfeito, foi o que aconteceu. Só que o que se planejava, né, ou o que se almejava para 2021, talvez é essa identificação, esse planejamento para projetar futuro, e não só o quarto e domingo que a gente vive, numa temporada como essa, então, que 2021 ficou grudado, você teve menos tempo ainda para projetar e para se organizar para isso, fez com que o Corinthians 21 seja refém do que fez em 20. E até uma mudança agora seria traumática também nesse contexto, porque nem modificou tanto assim elenco, porque ainda vai perder jogadores com essa influência por causa da questão financeira, de um 2021 mais complicado. Então tem mais peso para puxar para baixo, mesmo que se modifique comando, do que para dar sequência a um trabalho que faça o torcedor acreditar em voos maiores em 2021. Voltando a falar agora de